nessa, galera, começar mais um episódio aqui do Área 1. Aqui nós discutimos as ferramentas e estratégias para você começar a desenvolver a área mais importante da sua vida. A área mais importante da sua vida certamente é o seu relacionamento com Deus. E a partir dessa área é que nós vamos começar a construir uma vida abundante de forma intencional em outras áreas também. E aqui nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre a exposição das Escrituras Sagradas no Evangelho de João. E a gente chegou no capítulo 12, finalmente. Eu vou tentar ler de forma um pouco mais objetiva hoje, uma perícope só dessa, do versículo 1 até o versículo 8, porque é um texto muito emblemático e muito importante. É o evento em que Maria, irmã de Lázaro, aquela que tinha sido ressuscitado há pouco, né, no capítulo 11, você vai ver esse episódio lá no canal do YouTube Gabriel CBO. Tem lá um episódio inteiro só sobre o capítulo 11. E essa Maria, irmã de Lázaro, ela unge os pés de Jesus com um bálsamo de nardo puro. Então, tem um valor muito grande aqui esse texto e eu espero poder expressá-lo a partir de agora. Então vamos lá, vamos começar. João, Evangelho de João, capítulo 12. Jesus ungido por Maria em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Ou seja, ele tinha ido para Betânia para ressuscitar Lázaro, tinha saído de Betânia, porque Betânia ficava o quê, gente? A 15 estádios de distância de Jerusalém. Os principais fariseus judeus queriam matar Jesus e estavam pagando recompensas para quem dissesse onde ele estava para prendê-lo. E 15 estádios, só para você ter ideia, né? Um estádio romano, eu anotei isso aqui, tem cerca de 185 metros. 185 metros vezes 15 estágios daria 2.775 metros, ou seja, 2,77 km metros e 770 metros. 2 km, quase 3 km aí de distância, o que uma pessoa normal, numa caminhada tranquila, faria em 40 minutos no máximo. Então, gente, se liga nisso. Jesus estava muito próximo aqui de uma região em que as pessoas queriam matar ele. Então ele sai de Betânia, vai para Efraim, uma cidade chamada Efraim. E agora, no capítulo 12, ele volta para Betânia, para a casa do seu amigo Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Então, 6 dias antes da Páscoa, a última Páscoa que Jesus comeria com seus discípulos, antes da sua morte e crucificação, ele volta para Betânia, onde Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, estava. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, ou seja, imagina aí, a pessoa que acabou de ressuscitar seu irmão, volta para sua casa. Como é que vai ser a sua hospitalidade? Então eles fizeram ali o básico, né? Fizeram uma ceia, uma mesa farta, um banquete ali para Jesus, claro, com o que eles tinham. Eles não eram muito ricos, não eram uma família muito abastada. Então Marta estava servindo, sendo Lázaro um dos que estavam com Jesus à mesa. Então naquela época, né, era muito comum, sim, e ainda hoje a gente expressa isso, a gente consegue ver isso nos lares. As mulheres estavam servindo, os homens serviam as mulheres de outra forma. Uma liderança masculina, uma liderança servil. Se você quer aprender um pouco mais sobre masculinidade bíblica, você precisa aprender a servir como Jesus serviu. E tem um vídeo lá no canal do YouTube também, Gabriel CBO, falando exatamente sobre esse tema. Foi um vídeo postado ontem pela minha equipe, Masculinidade Bíblica, que você vai poder entender um pouquinho mais sobre isso, sobre esse conceito da palavra de Deus. Mas nesse caso aqui, as mulheres estavam servindo às mesas, ou seja, estavam servindo ali a comida. Provavelmente elas tinham cozinhado e estavam levando ali para Jesus e alguns dos seus amigos, discípulos. No mínimo ali estavam os 12, Lázaro e mais alguns judeus que tinham crido em Jesus. Então a mesa grande, farta, e Marta, a irmã de Lázaro, estava servindo a mesa, sendo Lázaro um dos que estavam com Jesus à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, ou seja, Judas iria ser o traidor, né? Nós conhecemos bem. Judas Iscariotes disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha só o preço desse perfume, gente. 300 denários. 300 denários. Por que então? Judas perguntou, né? Como se fosse um ato de justiça. Por que não se vendeu por 300 denários e se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, não porque ele estivesse interessado em cuidar dos pobres, mas porque era ladrão
e tendo a bolsa de dinheiro, ele era como se fosse o tesoureiro dos discípulos. Ele ficava com a bolsa em que as ofertas entregadas a Jesus ficavam lá. O dinheiro que as pessoas ofertavam para Jesus ficava nessa bolsa. E ele era o detentor dessa bolsa, só que ele era ladrão. Então ele tirava o dinheiro que era lançado na bolsa. Então ele perguntou para Jesus assim, por que não se vendeu esse perfume caríssimo e se deu aos pobres? Com interesse, claro, de roubar esse dinheiro. Olha que coisa interessante. Ele vendeu a traição de Jesus por um preço baratíssimo, né, de 20 moedas de prata, enfim. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, não a incomode, deixa ela tranquila. Maria fez o que é bom. Que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Jesus está falando aqui da sua morte. Ele iria morrer muito em breve. Daqui a 6 dias ele ia ser entregue aos judeus e principais fariseus para ser crucificado por Pôncio Pilatos, crucificado pelo Império Romano e pelos principais fariseus na época, como Anás e Caifás, os sumos sacerdotes naquela época. Então ele diz, deixai-a, que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem. O embalsamamento, né, o ato de embalsamar era muito comum para aqueles que estavam mortos. Então Jesus está dizendo assim, ó, deixa ela porque ela precisa fazer isso para o meu embalsamamento, para o ato de me embalsamar. Ela precisa cuidar de mim nesse instante, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tende. O que ele estava dizendo aqui? Vamos entender a partir do versículo 13. A gente já entendeu que Jesus tinha ido para Efraim e voltou para Betânia. Quando ele volta para Betânia, para uma região muito próxima de Jerusalém, ele já estava ali caminhando para ir para Jerusalém. Não sei se você lembra quando Jesus foi. Está lá no capítulo 11, você vai encontrar esse episódio lá no meu canal do YouTube, Gabriel Suyó. Quando Jesus estava indo para Betânia, que era a região onde Lázaro estava morto, Lázaro havia morrido, e Jesus estava indo para Betânia, um dos seus discípulos, Tomé, chamado Dídimo, disse assim, Senhor, agora há pouco estavam os judeus lá em Jerusalém tentando te matar, tentando te apedrejar, e você vai voltar para Betânia, para a Judeia, Betânia, Jerusalém, Betânia, ficavam na região da Judeia ali. E aí Jesus disse assim, ó, vamos porque Lázaro morreu e eu preciso ir lá ressuscitá-lo. E então o Tomé disse assim, vamos, olha para os discípulos e disse assim, vamos com ele, vamos morrer lá, né? Era isso. E aí Jesus não morre, obviamente, ele ressuscita Lázaro naquele ato abençoador, absurdamente novo para as pessoas, né? Ele ressuscita e traz a vida para um homem que estava morto há 4 dias. E alguns dos judeus creem em Jesus e um outro grupo de judeus simplesmente não creem em Jesus diante daquele ato profético, aquele ato miraculoso, e vão até os principais fariseus ali em Jerusalém dizer que Jesus estava em Betânia. Então Jesus sai, foge para Efraim, uma cidade próxima, mas é uma cidade escondida, e já não mais andava publicamente. Até que em um certo momento, 6 dias antes da Páscoa, ele volta para Betânia, como quem dizendo assim, agora daqui a pouco eu vou entrar em Jerusalém. E ele volta para Betânia. Então ele é recepcionado pela família de Lázaro, que era Lázaro, Marta e Maria. E Marta, sua irmã, estava servindo as mesas. Depois vai ter um episódio muito curioso, né, entre Marta e Maria, depois a gente vai estudar sobre isso. Mas Marta estava servindo as mesas e Maria vai lá, provavelmente no seu quarto, imagina aí, pega um frasco, né, um frasco que mais parecia uma garrafa de 500 ml, mais ou menos, um frasco de perfume, né? Hoje em dia você compra por, sei lá, um perfume importado por R$500 aqui no Brasil, R$600, um frasco de 100 ml, né? Ela pegou um frasco de 500 ml, é mais ou menos uma garrafinha de 500 ml ali. Um frasco tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro. 1 libra aqui, essa expressão de libra romana, ela representa mais ou menos 450 gramas, ou seja, se a gente pensar que 1 ml é 1 grama mais ou menos, seria 450 ml de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Olha o que o João disse. Um detalhe importante aqui. Então ela pega esse bálsamo e ela unge os pés de Jesus, como quem diz assim, ó, eu estou servindo o Mestre, o Senhor, o Messias. Eu vou preparar ele aqui para esse momento. Era muito comum na cultura semítica e em várias outras culturas que o Senhor, quando ele chegava na casa, os servos iriam lhe lavar os pés. Não era comum você tomar banho como é aqui no Brasil, né? Você chega em casa, vai tomar um banho, não. Era comum que você lavasse apenas os pés e as mãos para poder comer. Você vinha de uma viagem, você vinha assim, de um dia de trabalho e você não necessariamente ia tomar banho naquele dia, você lavava os pés
porque afinal não tinha sapato fechado como nós temos no dia de hoje, o sapato mais ou menos assim, né? Não tinha, era mais sandália, e ali a sandália e as estradas, né, eram empoeiradas. Então literalmente ia ficar ali poeira nos pés do Senhor. Então os servos, logo quando o Senhor chegava na casa, já lavavam os pés do seu Senhor, o seu Senhor lavava as mãos e ia sentar na mesa para comer. Jesus lavou os pés dos discípulos, você lembra desse episódio? Ele lavou os pés dos discípulos, sendo ele o mestre, estava ali ajoelhado para lavar os pés dos seus discípulos, para dizer assim, ó, se eu sendo mestre vos servi dessa maneira, quanto mais vocês deveriam servir uns aos outros, também dessa maneira. Porque Jesus está dizendo assim, não importa o seu status, não importa o seu tamanho, não importa o seu cargo na empresa, sirva as pessoas, sirva, viva uma vida de serviço. É aquela velha história, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir o outro, não serve para viver, papai. Melhor ir embora mesmo. Então, assim, Maria assume aqui a postura de que Jesus era o mestre, ele havia ressuscitado seu irmão, eles eram amigos, ela cria que Jesus era o Messias e ela se ajoelha, sem perguntar, sem consultar o OB, para lavar os pés do mestre. Ela não lavou o pé de mais ninguém. E ela lavou os pés do mestre. Mas era comum lavar os pés do Senhor com água. Olha que coisa interessante. Ela pega aqui um perfume caríssimo. E aí depois ela enxuga com seus cabelos, representando... Ela poderia enxugar com a toalha, mas ela enxuga com seus cabelos, dizendo assim, todo o meu ser está aqui para te servir. E aí Judas Iscariotes, que era ladrão, era o tesoureiro dos discípulos, dos 12, e ele roubava o dinheiro que se lançava no cesto, na bolsa, diz assim, Senhor... Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? Então aqui ele traz uma ideia de medida de quanto custava, só para você ter ideia, quanto custava aquele perfume. Gente, a gente pressupõe através das escrituras sagradas que Lázaro não era um homem rico. A sua família não era uma família abastada. Então era possível que aquele bálsamo de nardo puro, né, aquela libra de bálsamo, durasse um ano inteiro para perfumar a casa, para perfumar aqueles convidados ali, para perfumar, enfim... Ia durar um ano inteiro. Ela pega aqueles 450 gramas, sem consultar o seu irmão Lázaro, sem consultar Marta, provavelmente ela tinha juntado aquele dinheiro, e ela deposita aos pés de Jesus. E Judas diz, 300 denários. Gente, só para você ter ideia. Um denário era mais ou menos o preço de um trabalhador comum por um dia de trabalho. Ela pega mais ou menos o salário de um ano inteiro de um trabalhador comum, e ela põe aos pés de Jesus. E aí Judas, óbvio, olha isso, olha o tamanho da grandeza e diz assim, pô, um ano de trabalho nos pés de Jesus sendo desperdiçado, por que não se vendeu isso e se deu aos pobres? Olha que senso de justiça de Judas, né? Só que Maria estava dizendo assim, olha, eu poderia pegar todo o meu dinheiro, toda a minha riqueza e botar aos pés dele, que ainda assim ia ser bem aplicado, porque ele é o Senhor e Mestre, o Messias prometido, aquele que vai morrer por nós para nos salvar. A fé e a teologia de Maria nos constrange hoje, porque muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa vida. E, gente, se você pudesse pegar uma corda que desse voltas e voltas ao mundo, uma corda inteira, imagina aí, uma corda inteira, que fosse infinita e eterna, um trechinho desse tamanho aqui da corda seria o equivalente à minha vida e à sua vida aqui na Terra. A eternidade é muito maior do que esse tempo aqui, por mais que ele se estenda por 90 anos, 100 anos. Uma pessoa muito idosa, geralmente, ela completa quantos anos? 100 anos, muito experimentada, uma pessoa que viveu muito 100 anos. É comum as pessoas morrerem com 70, 80, 90 no máximo, 100 anos, meu Deus. Mas esses 100 anos é uma fagulha em relação a toda a eternidade. E muitas vezes nós estamos preocupados, nós somos consumidos por isso. Somos consumidos pelo, poxa, eu quero tanto trabalhar, eu quero tanto comprar aquele carro, aquela casa, eu quero tanto poder juntar um dinheiro para poder aproveitar aquele finalzinho do meu pavio, né? O pavio, né, marcado da vida humana, é um trecho de toda a eternidade. A sua alma, ela tem um peso eterno. E muitas vezes você só se preocupa com esse trechinho pequeno, com esse trechinho pequeno aqui. Gente, é impressionante como nós precisamos agir como Maria muitas vezes. Depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, toda a nossa devoção aos pés do Mestre, do Messias, porque Ele tem cuidado de nós. E aí Jesus repreende Judas e diz assim, ó, deixe Maria, porque o que ela está fazendo, ela deve se lembrar disso quando eu morrer, quando me embalsamarem. Os reis, presta atenção nisso, os reis na época,
Assim como o faraó acontecia, eles quando morriam, eles eram embalsamados e eram enterrados numa gruta que nunca tinha sido ninguém enterrado antes. Geralmente os reis de muita glória recebiam esse tipo de funeral. Era um funeral que durava semanas, muitas vezes, ou dias, e era um funeral belíssimo. Ele era envolto em faixas, como Lázaro, aconteceu com Lázaro. Ele era embalsamado, se colocava perfume sobre ele. Hoje em dia, quando alguém morre, geralmente você não bota uma melhor roupa daquele defunto, você coloca ele no terno, coloca um algodãozinho aqui para não ficar escorrendo secreção, né? Comum, morto. Você às vezes coloca perfume no defunto. É assim. O embalsamar um defunto representa essa glória que ele teve em vida. E Jesus era filho de um carpinteiro, Jesus era humilde. Ele era ajudado, auxiliado financeiramente por viúvas e mulheres. Entenda isso. Mas ele era o rei de toda a glória. E Maria conseguia ver isso. O reino dele não era desse mundo, era do mundo eterno. Era do Pai celestial, acima de todas as nuvens. O reino glorioso de Jesus. Nesse reino glorioso ele foi recebido não apenas com uma libra de nardo de bálsamo puro. Ele é o dono de toda a prata e todo o ouro. E Maria reconhece aquilo ali, naquele momento. Por isso que a teologia dela é tão importante para nós. Quando eu digo a teologia de Maria, ou a teologia do cego de nascença, é a maneira como eles creem em Cristo Jesus. É uma referência para nós. Diferente da teologia de Judas. Uma falsa moralidade que diz assim, por que a gente não vendeu esse perfume tão caro e deu aos pobres? Como se isso pudesse representar um senso de justiça. Jesus repreende Judas e diz assim, olha, ele sabia, ele conseguia ver a intenção de Judas, que era para roubar o dinheiro, ele não tinha cuidado dos pobres, coisa alguma, mas ele diz, olha, os pobres, vocês sempre terão convosco para os ajudar. Sempre, Judas, vocês vão ter os pobres para vocês ajudarem, vocês têm que ajudar. Só que nem sempre vocês me terão. Então, o que ela fez foi para a glória do Filho do Homem. O que ela fez foi para que vocês testemunhassem que eu sou rei. Então Jesus, em últimas palavras, está repreendendo Judas e está dizendo, Maria, muito bem, minha filha, você entendeu o princípio da vida. Eu e você, nós somos chamados a meditar todos os dias nessa palavra aqui. Ó. Todos os dias, eu e você, nós precisamos caminhar na verdade das Escrituras Sagradas. Precisamos nos alimentar. O nosso alicerce está aqui, a sabedoria de Deus. E quantas vezes nós estamos preocupados com N coisas. N coisas, algumas até realmente preocupantes, porque nós somos falhos, mas outras coisas que não deveriam ocupar a nossa mente de preocupações e ansiedades. Precisávamos colocar todas as nossas necessidades diante de Cristo e buscá-lo aqui na sua presença. O que ele diz sobre esse momento da vida humana? O que ele diz sobre essa crise financeira, sobre o desemprego? O que ele diz sobre o coronavírus? Está tudo aqui. Sobre epidemias e pandemias, está tudo aqui. E nós precisamos confiar nele. Entregar as nossas ansiedades, a nossa vida, os nossos bens na presença de Jesus, assim como Maria fez. E quando digo nossos bens, não estou dizendo para você vender o seu apartamento e colocar diante do pastor da sua igreja. Não. Mas eu estou dizendo consagrá-lo. Ou seja, a minha casa vai ser a serviço do reino. O meu trabalho vai ser a serviço do reino. Os meus bens, o meu perfume vai ser a serviço do reino. O meu carro vai ser para glorificar a Deus e servir os irmãos. Tudo a serviço do Rei dos Reis. Porque tudo que Ele nos deu é dele. E do que é dele, nós o devolvemos. É isso. Eu e você, nós somos mordomos. E nós precisamos ser bons mordomos do reino de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajuda a ter uma teologia como a de Maria, como a do ex-cego, Senhor Deus. Que pouco viu de Jesus, mas muito creu nas suas promessas, no seu poder, no seu senhorio. Nos darmos ser crentes, Senhor Deus, verdadeiros, que buscam na Tua palavra a sabedoria verdadeira. Uma verdade transformadora, Senhor Deus, para nossas vidas, para que possamos viver uma vida que combate o pecado verdadeiramente, mas que busca intensamente, Senhor Deus, uma vida de pureza, santificação, uma vida que Te agrade. Ó Deus, nós sabemos que à medida que nós buscarmos essa vida que Te agrada, nós colheremos felicidade. Então abençoa cada uma das pessoas que estão assistindo nesse exato momento. Abençoa a nossa nação, abençoa o presidente Bolsonaro, abençoa os demais governadores, Senhor Deus, para que possam se conscientizar e se preencherem de sabedoria do alto, Senhor Deus, para agirem nesse instante, as autoridades globais, Senhor Deus, os órgãos de saúde, os hospitais, os médicos, Pai, os farmacêuticos que estão produzindo a droga, Senhor Deus, da vacina contra o coronavírus, que nós possamos guerrear contra essa doença, Senhor Deus, com os recursos que o Senhor nos deu, com a inteligência que o Senhor nos deu.
e que possamos voltar aos trabalhos, Senhor Deus, pouco a pouco, a fim de que não hajam pessoas se suicidando, com conflitos no casamento, devido à ausência de renda. Porque mesmo quando as pessoas têm pouco dinheiro e compram fubá para comer, Senhor Deus, o famoso cuscuz, ou salsicha, não tem carne, ou um ovo. Mas muitas vezes com desemprego, Senhor Deus, falta até mesmo esse alimento. Então eu te peço para que o Senhor cuide dessas pessoas desempregadas. Para que o Senhor cuide dos empresários para que possam ser inteligentes, íntegros e possam continuar empregando essas pessoas. Eu te peço pela nossa nação. Eu te peço, Senhor Deus, encarecidamente para que o Senhor haja em nossas vidas e transforme nosso coração. Para que o nosso coração possa de fato entender que a nossa vida aqui na terra é passageira e que nós temos uma eternidade ao teu lado, se de fato crermos no Senhor Jesus. Que possamos agir como Maria, consagrando todo o nosso bem, Senhor Deus, tudo aos teus pés, que és glorioso, Senhor, Rei dos reis, Senhor de toda glória. Nós te louvamos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, abençoe o seu dia e que você possa buscá-lo, tá bom? Se você ainda não conhece o canal do YouTube, Gabriel CBO, me segue lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa no comentário de repente como essa live, essa oração pode te ajudar. E me conta um pouco sobre o momento que você está vivendo para que eu possa orar por você e a gente possa caminhar junto desenvolvendo a área 1, a área mais importante da nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. E a partir dessa área 1, as demais áreas como casamento, família, finanças, carreira e também a nossa saúde, tá bom? Deus abençoe, cheiro no coração, até a próxima. Valeu!